Ponte. Deus amado e Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, eu e as tuas servas, e para nós é um privilégio, Senhor, porque estamos aqui para poder compartilhar tudo aquilo que as tuas servas pesquisaram, estudaram, prepararam com muito carinho, e aquilo que o Senhor vai nos abençoar nessa manhã, para que possamos depois compartilhar no canal do YouTube Princípio e Atitude, para que cada tema desse, Senhor, possa nos abençoar e abençoar a vida das pessoas que assistirem esses vídeos, Senhor, que ficarão disponíveis para o mundo inteiro pelo tempo que o Senhor quiser. Pai, abençoa tudo que aqui faremos então. Abençoa a transmissão, abençoa a internet de cada um de nós e as pessoas que estarão conosco aqui nesse canal do Zoom. Te pedimos, te louvamos e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gente, vamos em frente, então, falar hoje sobre esse tema, o sentido da vida. Vocês sabem, eu também sei, que a gente demora a encontrar, né, o sentido da vida. Ainda mais quando a gente vive numa cultura tão diversificada, né? De crenças, de religiões, de educações, de criações, famílias diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, com culturas diferentes. Então, encontrar o sentido da vida realmente requer, acima de tudo, uma crença, uma fé. Você precisa acreditar em alguma coisa, em alguém. Porque, na verdade, já falamos aqui sobre alguns temas que nos remeteram à fé, né? Então, acho que tudo parte daí, o sentido da vida. Existe, para quem acredita na Bíblia, a criação, né? O Gênesis, o início. Para quem não acredita na Bíblia, acredita em outras religiões, outros sentidos da vida. Enfim, é um assunto muito diversificado, mas vamos tentar aqui com as nossas experiências, com o que vocês prepararam, compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco, aquelas que vão assistir pelo canal do YouTube. Rosina, bom dia. O que você trouxe para a gente nessa manhã em relação a esse tema, o sentido da vida? Bom dia. O sentido da vida é o propósito da existência humana. Muitos acham que a vida tem finitude, mas quem acredita em Deus, a vida de agora é só a antessala do que vai acontecer. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. O propósito da nossa vida como cristãos é obedecer e adorar a Deus. Efésios 1, de 4 a 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos criou para sermos o seu espelho. Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia nos dá
3 aspectos para o nosso sentido na vida. Primeiro, criados para Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Segundo, dar glória a Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E terceiro, uma vida de obediência. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Muitas pessoas estão perdidas, sem sentido para a sua vida, mas em Jesus tudo faz sentido. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é que nos conecta com Deus. Vamos ver 2 personagens bíblicos que a sua vida não tinha sentido, mas depois que começaram a andar com Jesus e o conheceram, a vida deles mudou. Vamos ver Zaqueu, Lucas 19, de 1-10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele era baixinho, mas ele queria enxergar Jesus. Então ele subiu numa figueira brava, por onde ele podia ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele viu Zaqueu e falou: desce depressa, me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu. E todos, vendo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que te dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, dou o quádruplo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu tinha uma vida toda errada, mas ao se encontrar com Jesus, que sua vida transformada. Vamos ver Paulo, Atos 9, de 1-9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns neste caminho, quer homem ou mulheres, pudessem prendê-los. E quando ele vai a caminho de Damasco, ele viu um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ele ouviu: Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E esse tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém, e guiando-se foi para Damasco. E durante 3 dias ficou sem ver, não comeu e não bebeu. Paulo tinha um propósito, mas ele era equivocado. Ao encontrar Jesus, ele mudou a sua rota e se torna o maior evangelista que já existiu, de perseguidor a perseguido. Jesus mudou totalmente o seu caráter. Jesus nos promete mudanças. Mateus 10, de 28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Precisamos nos entregar e confiar. Sente no carona, desfrute a paisagem e deixe que o Senhor conduza a sua vida. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Rosina. Que coisa mais linda, que material maravilhoso. E você estava falando, eu estava aqui pensando, e eu acho que todos nós que aqui estamos nessa manhã, Roberta, Kátia, Ciro, Adriana, minha esposa, Márcia, eu e Rosina, a gente já teve em algum momento, ou algumas pessoas ainda têm, ou a maioria ainda pensa, né? Aqueles que pensam, pelo menos, aqueles que param para pensar, que realmente a gente só tem a certeza do sentido da vida quando você encontra de fato ao Senhor Jesus. Porque Paulo, se você acompanhar a história dele, qualquer um de nós hoje podemos pesquisar na internet a trajetória de Paulo. Quem foi Paulo antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus? Paulo era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Era uma pessoa respeitada, era um oficial, era romano, sabe? Era uma pessoa que tinha realmente muito conhecimento. Por isso até que eu entendo por que que ele foi tão usado, né, depois na igreja primitiva, né? Na primeira igreja. Foi usado na Bíblia para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. E se você acompanhar, realmente pesquisar, você vai ver que ele escreve coisas incríveis que dão todo sentido à vida. E, na verdade, ele chega a ponto de falar uma coisa que é uma das coisas que mais me marcaram na pesquisa que eu fiz, no estudo que eu fiz, nas cartas que ele escreve. Né? E ele escreve uma parte lá em 1 Coríntios que, para mim, é fundamental para eu parar, refletir e pensar, gente, realmente, se você para e pensa, você estuda, você pesquisa, você vai entender claramente, você não vai acreditar. Eu respeito todas as religiões, respeito a escolha das pessoas. Eu posso não concordar com a escolha das pessoas, mas eu respeito. Então, fica difícil para mim acreditar que nós vamos reencarnar em um animal, né? Porque somos seres totalmente diferentes. Então, eu descarto algumas coisas que eu pesquiso porque eu penso. Então, se você parar para pensar, tem uma frase que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que se a nossa vida, conhecendo, você passa a estudar, a pesquisar, a pensar, e você achar que a nossa vida, diante de tudo que você conhece, né, você entende que o nosso corpo funciona de uma forma incrível. Todos os detalhes, nossos cílios, sabe, nosso cabelo, nossas pernas, nossos braços, nossas unhas, enfim, todo o nosso corpo humano, ele tem todo um sentido. Cada órgão tem uma função. Tudo foi realmente criado de uma forma pensada. Se você olhar a natureza, ela foi toda pensada. O sol, a lua, o calor, o frio, tudo tem um sentido. Nada foi feito por acaso. Então, foi feito por alguém, né, muito inteligente. Pessoa realmente que só, para quem crê, para mim, só Deus pode ter criado tudo que criou. Então, Paulo fala assim, se a nossa vida se resume a este mundo, quer dizer, quando ele fala este mundo, ele quer dizer o nosso dia a dia, as aflições que a gente passa aqui, as dificuldades, sabe? Tudo que você sabe que acontece no mundo, a violência, a mentira, a corrupção, sabe? Você olha hoje para o cenário do nosso país, o cenário político, você não vê uma solução. Já está totalmente corrompido. Só se começasse do zero uma nova forma de política.
para que a gente acreditasse que vai entrar uma pessoa lá e vai conseguir fazer um governo honesto, decente, justo. Então, Paulo fala assim, se a nossa vida se resume a esse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, isso me faz pensar claramente, como a Rosina falou, nós temos moradas preparadas. Então, quer dizer, não é aqui que Deus tem preparado para a gente, para você que acredita na Bíblia, ou você que não acredita, pelo menos para e pensa, e reflete, pensa bem, porque você pode pensar, você tem essa faculdade, você tem essa condição de pensar, pelo menos, para e pensa, que realmente essa vida aqui, ela não é a que Deus tem preparado para a gente. Então, eu tenho certeza que o ser humano, o que falta a ele, é por isso que a proposta desse canal é levar as pessoas a pensar, a refletir sobre os temas que a gente aqui fala. Então, pensa bem, porque não dá para eu imaginar Deus sendo tão perfeito que eu vou morrer fisicamente, né? E a minha alma vai encarnar no animal. Com todo respeito a quem pensa dessa forma, ou que vai reencarnar em outra pessoa. Enfim, não dá para eu acreditar nisso, diante de tudo que eu paro para pensar, diante de tudo que eu vejo, diante da realidade, dos fatos que a gente vive no dia a dia. Eu já tenho 56 anos e eu não imagino, nesse tempo todo, que eu possa assim, acreditar numa situação dessa. Mas sim, ao contrário. Eu sei que eu vou realmente dar sentido à minha vida a partir do momento que eu passei a acreditar e pesquisar, estudar e confrontar a palavra de Deus. Aí dá todo sentido à vida, conforme a Rosina falou. Adriana, o que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Deus abençoe a todos, bom dia a todos. Então, o que importa não é o sentido da vida de um modo geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa em determinado momento da sua existência. Cada um tem uma vocação, uma missão, né, uma missão pessoal, para a qual precisa executar tarefas específicas. O propósito ou sentido da vida passa, então, a ser preencher o desejo de ser feliz, pleno e completo. É estar sempre motivado, não é simplesmente existir, sobreviver, mas sim crescer, alcançar, conquistar e ir além. Para que isso aconteça, precisamos encontrar um propósito em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Quem somos realmente está em nossos pensamentos e sentimentos. O importante para dar sentido à vida é ter muito equilíbrio, ter intenção e ir à luta. Precisamos sentir e viver emoções que nos façam acreditar que estamos vivos. Buscar e cumprir metas, objetivos significativos, que resultem na sensação de realização do existir. Buscar significado para suas escolhas. Gente, nós precisamos buscar significado para nossas escolhas. Como eu coloquei aqui em cima, nós não precisamos ter o sentido da vida de um modo geral, mas sim um sentido específico, naquele momento específico da nossa vida. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para que a gente possa entender como a gente pode chegar a esse sentido da vida. Porque muitas vezes, creio hoje que tem muitas pessoas que falam assim, gente, eu estou fazendo o que aqui? Quem sou eu? Para que eu vim? Para que eu estou aqui? Para que eu me casei? Para que eu me separei? Para que eu tive filho? Então, a pessoa começa a perder o sentido da vida porque ela não coloca diante dela um objetivo específico, um propósito. Nós precisamos viver de propósitos. O propósito estimula, impulsiona. Então, precisamos de propósito em nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar de nós é o individualismo. Não tem como você ter sentido na vida com o individualismo.
Só pensa em si, só faz para si, só constrói para si. Então, assim, nós precisamos eliminar isso de nós. Mas como? Primeiro, precisamos valorizar a nossa individualidade. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Entender que você é único. E o primeiro passo para você entender isso é você entender assim, eu preciso me doar. Eu preciso pensar no outro. Quando a gente se conhece, a gente percebe assim, eu tenho dividido meu conhecimento com alguém? Eu tenho dividido algumas horas com alguém? Eu tenho proporcionado alguma coisa de bom para as pessoas ou para alguma pessoa? Porque o mundo, né, a construção do ser humano no mundo, ele começa a querer crescer, mas de uma forma individual, conquistar de uma forma individual. E isso começa a perder o sentido da vida. Porque se você constrói uma coisa só para você, aquilo fica para você. Quando você divide, se for conhecimento, você aprende, você cresce mais, você entende mais, você faz uma outra interpretação, uma outra leitura, porque você está passando para o outro e você está recebendo do outro. Então, é uma troca, o conhecimento é uma troca. Estou dando exemplo do conhecimento. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, você compra um imóvel, meu sonho é comprar um imóvel, uma chácara, uma mansão, ótimo, conquiste sim, é muito legal isso. Mas qual o propósito de você conquistar aquilo? É para você dividir com seus familiares, com seus amigos, de recebê-los, e estar ali trocando afetividade? Porque precisamos de afetividade. Porque não adianta você ser um ser, né, sozinho. Não, precisamos trocar afeto, trocar carinho, trocar conhecimento. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos nos socializar. Hoje, como nós estamos nos socializando? Através das redes sociais. Nós ligamos para um amigo, para um familiar, para um conhecido, nós trocamos mensagens, nós enviamos mensagens de esperança, de paz. E isso a gente está se socializando. Imagina se a gente se fecha totalmente e ficamos realmente em isolamento 100%. Que sentido vai ter a nossa vida se a gente não tiver essa troca? Então, precisamos ter esse cuidado. Então, assim, busca um propósito. Tá, vamos buscar um propósito. É legal. Mas esse propósito tem que ter um propósito. Eu busquei, eu recebi, eu conquistei aquele propósito, mas que significado tem para mim hoje esse propósito? Eu estou sozinha? Eu não tenho feito nada com esse propósito? Não tenho acrescentado nada nem para os outros, nem para mim? Então, nós precisamos tomar esse cuidado quando a gente tem um propósito, de entender que lá na frente ele tem que ter um propósito realmente em comum, e não um propósito solitário. Preste atenção aos detalhes, é o que eu acabei de falar. Se eu vou comprar, ou se eu vou adquirir alguma coisa, ou se eu vou conquistar alguma coisa, eu preciso dar atenção aos detalhes disso. Ele tem que ter um significado. O sentido da vida é ter significado. Então, a gente precisa aprender isso. Se você ainda não consegue, né, colocar significado nas coisas, porque você é individualista e você está sem o sentido da vida, entenda isso, coloque significado a partir de agora, comece a aprender como que eu vou significar isso na minha vida, que significado tem isso na minha vida, isso tem um significado que seja positivo ou negativo? É esse o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida e com a vida dos outros, né? Bom, precisamos sempre ser gratos, seja pouquinho. Eu recebi pouquinho, seja grato. Recebi muito, seja grato. A gratidão, gente, ela dá sentido à vida. Às vezes uma pessoa traz um bolinho para você. Você recebeu aquele bolinho, foi com tanto carinho, com tanto afeto, já deu sentido à sua vida. E deu sentido à vida daquela pessoa que te deu, que ela chegou com todo carinho, porque ela estava dando sentido à vida dela. Então, o sentido da vida é a troca. Os propósitos têm que ser para a troca.
Qual o sentido da vida que eu e o pastor Ricardo escolhemos para a nossa vida? Cuidar de pessoas. Nós amamos cuidar de pessoas. Nós amamos receber um telefonema e a gente ficar ali, conversar, receber uma mensagem e a gente está ali dando todo um direcionamento. E a gente também ama receber, porque a gente recebe muito afeto das pessoas, muito carinho, muitas mensagens. Então, assim, esse é o nosso sentido da vida. É olhar para os nossos filhos e poder ajudá-los naquele momento que eles precisam de uma palavra, de um acolhimento. É o sentido da vida que hoje nós temos a mamãe, a gente cuida da mamãe, a gente se preocupa com ela. Esse é o sentido da nossa vida. Nós buscamos esse sentido para a nossa vida. Outro sentido da nossa vida, nós amamos estudar, amamos buscar conhecimento. Então, nós começamos a trabalhar o sentido da nossa vida agora, na nossa idade para frente. Né? O nosso sentido, há anos atrás, eram outros, agora são esses. Então, a gente começou a trabalhar novos sentidos para a nossa vida, novos propósitos, novos significados. Então, nós precisamos renovar os nossos significados. Às vezes, tem pessoas que elas entram em depressão porque ela não foi cuidada, ela não foi acolhida, ela não ouviu isso, que ela precisava colocar significado. Então, às vezes, você perde um ente querido, coloca o significado em outra coisa, o significado daquele ente querido que já não está mais com você, né? Que já se foi, que você amava tanto, que era tão importante, mas busque um outro significado para colocar ali naquele lugar e deixa a saudade, deixa as lembranças, as coisas positivas que aquela pessoa te ensinou. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito do meu avô e da minha avó. Agora eu falo muito do meu pai. Por quê? Porque eu criei significado nas palavras deles, nas experiências deles. Então, o sentido da vida, a gente precisa conquistar todos os dias, porque aqui eu disse, é um sentido específico da vida de uma pessoa num determinado tempo específico. Então, o meu tempo específico hoje, eu escolhi o quê? Cuidar de pessoas, buscar conhecimento para ajudar as outras pessoas. Então, assim, foque no que funciona. Não fique ali, sabe, patinando. Tem pessoas que ficam patinando. Não, foque no que funciona. Aí eu lembro lá, teve um dia do canal que eu disse, existe o imediato, que são as coisas urgentes da nossa vida, existe as que a gente precisa estar ali ligada, porque emergente é emergência, né, imediata. Existe as importantes, que aí você vai resolver as importantes depois das imediatas, né? E depois você vai ver se tem necessidade de se desgastar com aquilo que não tem necessidade. Então, são escolhas, e as escolhas são individuais, né? Preste sempre atenção nos detalhes. E lembre dessas 3 palavrinhas, imediato, importante e não necessário. Isso já vai dar um norte para você. Você já vai começar a pensar, bom, o que é urgente hoje para mim? O que é imediato mesmo? Tá? O que é importante? E o que é desnecessário? É isso que faz a gente ter o sentido da vida, essa organização, para que o nosso emocional possa estar elaborado para qualquer coisa que venha. Bom, deixando a minha frase. Não estamos aqui por um acaso. Busque ser significado na vida das pessoas. O melhor sentido da vida é atingir seus propósitos com equilíbrio e deixar um lindo legado nessa vida. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém. Que bênção. Gente, olha, para encerrar, falar para vocês o seguinte. No fundo, quem vai dar sentido à sua vida vai ser você. Porque você tem a liberdade de escolher qual o sentido que você dá à sua vida. Então, se você não sabe qual é o sentido que você está dando à sua vida, analise pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. A Adriana estava falando aí de mim e dela. A gente escolheu amar. Eu acho que, sinceramente, pelos frutos, por tudo que a gente tem colhido dos frutos, a plenitude de vida que a gente tem, a paz, a alegria que nós temos colhido por conta de termos escolhido amar as pessoas, independente de quem elas sejam, ter o prazer em cuidar das pessoas, em se importar com as pessoas, porque às vezes amar não significa que você vai ter que ficar fazendo caridade.
Amar, às vezes, é você se colocar à disposição do outro para ouvi-lo. Às vezes você não vai precisar fazer nada, só ouvir aquela pessoa. Mas você se importar com a pessoa, quem quer que ela seja, isso dá um sentido à vida maravilhoso. Isso eu posso lhe garantir. Se é esse o sentido da vida, eu não sei para você, mas para mim, para minha esposa, passou a ser o sentido da nossa vida. E isso tem nos dado frutos maravilhosos. Tá bom? Vamos fazer a oração, que nós temos poucos minutos para terminar. Deus amado, querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou muito nessa manhã com esse encontro. Tenho certeza que o Senhor ajudou todos que aqui estão participando ao vivo com a gente e aqueles que vão assistir pelo nosso canal no YouTube. Princípio e atitude. E o Senhor sabe que a intenção desse canal é levar as pessoas a pensar. Estamos aqui querendo impor nada a ninguém. O Senhor sabe de tudo. Então, abençoa, meu Deus. Abençoa esse dia. Já prepara tudo para o nosso tema de amanhã, pois entregamos tudo e todos em tuas mãos, Pai. E que, realmente, de fato, cada um possa encontrar o sentido para a sua vida. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.